Oi gente, eu sou o João Vitor, esse é o Cobra Letrado e no vídeo de hoje eu vou falar sobre os meus queridinhos, os melhores livros que eu li no primeiro semestre. Pois é, metade do ano já se passou, eu tô até um pouco atrasado pra fazer esse vídeo, assim como estava atrasado pra fazer a book tag dos 50%, que é aquela tag clássica que todo booktube, na verdade todo criador de conteúdo literário costuma fazer logo quando acaba ali junho, mas deixei pra fazer em agosto, mas tudo bem. E agora quero falar sobre somente os destaques positivos, as 15 histórias que mais mexeram com o meu coraçãozinho de janeiro a junho. Então, para esse vídeo, eu não vou contar os livros que eu li em julho, tá? A gente vai contar exclusivamente os livros do primeiro semestre certinho. E eu sempre faço um top 15, então se vocês procurarem aí no canal os últimos vídeos de tanto melhores do ano quanto melhores do semestre, sempre tem um top 15, por isso que vou manter aí esse top 15 agora, até também para eu ver no final do ano o que mudou, né? Se algum livro saiu, se outros livros entraram nesse top 15, eu gosto muito de acompanhar isso. E abrindo a lista, no 15º lugar, temos Sempre é Verão com Você, esse mangazinho aqui que eu não tava esperando nada e eu recebi absolutamente tudo. Porque meu namorado leu antes de mim e ele falou, nossa, é fofo, mas não é nada demais. E, gente, quanto mais eu lia, mais eu ficava com meu coração transbordando de alegria e eu precisava ler até acabar. É uma história extremamente fofa, é um dos romances mais fofos, assim, que eu já li, porque eu gosto muito de Friends to Lovers, eu já falei isso 500 mil vezes aqui no canal, gosto muito de acompanhar como que dois amigos que sempre se gostaram, né, enquanto amigos, vão desenvolvendo um sentimento maior um pelo outro, e é exatamente isso que acontece aqui, e ainda com um pano de fundo do cinema, porque o que aproximou os dois num primeiro momento, né, foi o hobby que os dois têm de gostar muito de cinema, de filmes, etc. E aí eles vão até visitar lugares onde foram gravados alguns filmes que eles gostam, e nisso vai florescer aí sentimentos muito lindos um pelo outro. Então foi um livro que me despertou muitos sentimentos bons, então eu tinha que estar aqui. Em 14º lugar, um outro mangá, só que dessa vez com uma proposta completamente diferente, que é o Contos de Terror da Mimi, do Junji Ito. Junji Ito sempre aparece aqui nas minhas listas de melhores, tanto do ano quanto do semestre, porque já falei 500 mil vezes, é um dos meus escritores preferidos da vida, desde que eu li o Uzumaki, que eu venho lendo cada vez mais outras obras dele, e sempre aparece na minha lista de favoritos, porque não tem um livro ruim desse homem. Eu acho que o pior, entre 500 mil aspas, livro que eu li dele, eu dei 4 estrelas, sabe? E isso aqui não foi diferente, é uma coletânea, né, de histórias de terror, então tem vários contos, tem uns melhores do que outros, obviamente, só que todos são maravilhosos. Eu gosto muito desse traço meio gore do Junji Ito e, enfim, é muito bom. Se vocês gostam da temática terror, né, leiam. Inclusive, essa edição aqui da Dark Side é maravilhosa. Em 13º lugar, a gente volta para os romances fofinhos com Eu e Você Contra o Mundo, do Felipe Mateus, e é mais um Friends to Lovers, que inclusive até falei na book tag 50% também, porque foi um livro que eu me identifiquei muito com o protagonista, com um dos protagonistas, porque também é um menino gordo, que passa ali por várias inseguranças, e é muito bonitinho ver como que os dois personagens se conheceram e como que a partir de então um virou o porto seguro do outro. Fora que é uma história que, ao mesmo tempo que é fofa, te dá bastante raiva, tá? Porque tem um dos personagens que faz umas escolhas que a gente fica com vontade de quebrar a cara dele, basicamente. Mas no final tudo dá certo. E, enfim, é um clichêzinho que nós amamos muito, eu particularmente amo, e que deixa a gente com o coração muito quentinho quando termina de ler. Em 12º lugar, temos outro nacional, só que, ao contrário do Friends to Lovers, esse aqui é um Enemies to Lovers, que é Limonada, do Bernardo Neto. Eu falei desse livro incansavelmente no primeiro semestre aqui no canal, acho que vocês já devem estar cansados de me ver falando umas
continuarei panfletando Limonada e todos os livros do Bernardo, que são muito bons. E assim, eu já fui pra essa história com muita expectativa, porque o livro anterior que eu tinha lido do Bernardo era basicamente o melhor livro de terror nacional que eu já li na minha vida. Então eu já fui pra esse assim, com a barra muito alta. Só que é uma história completamente diferente. É um romance, né? Esse Enemies to Lovers, com várias questões ali, e não deixou a desejar em nenhum momento. Eu acho que a relação entre os dois foi muito bem desenvolvida. Eu ficava muito torcendo pelo casal, ao mesmo tempo que eu queria também entrar na história e dar uns tapas na cara de um dos protagonistas. Fora que é uma história que, ao mesmo tempo que tem ali o seu romance pra você ficar felizinho, também tem suas questões mais sensíveis, mais dramáticas. Porque o Bernardo vai tocar na questão da representatividade trans, na transfobia, em assuntos familiares, em outros tipos de preconceito. Então tem uma carga sensível, dramática, delicada, também muito forte, que eu gostei bastante. Fora que também tem umas cenas mais 18 aqui que, ó, é a cereja do bolo. Em 11º lugar, temos A Princesa e o Queijo Quente, mais uma história em quadrinhos aí. Inclusive, vocês vão ver que nesse top 15 tem várias histórias em quadrinhos, porque nesse primeiro semestre eu entrei de cabeça, assim, no mundo dos mangás e HQs. Eu li bastante coisa e muitas delas foram maravilhosas. E com relação a Princesa e o Queijo Quente, eu achei uma história muito singular, muito única, sabe? Muito diferente das que eu estou acostumado a ler. É um romance sáfico, só que é um romance sáfico muito diferentão, assim. Primeiro que tem um toque de humor muito on point. Muito bom, muito mesmo. Porque, assim, basicamente, o nome do reino onde eles vivem é um nome de queijo. Eu não vou lembrar agora o nome exatamente, fez um tempinho que eu li. E todos os personagens, literalmente todos os personagens, têm sobrenomes ou nomes de queijos também, de tipos de queijo. Então tem o camembert, tem o brie. É muito engraçado. Fora que tem outras coisas também que você vai se pegar rindo horrores, gargalhando em alguns momentos. E no fundo tem ali o romance proibido, que tem tudo pra dar errado, mas que ainda assim a gente torce até o fim. Então foi uma história que ao mesmo tempo eu fiquei muito feliz lendo assim o romancezinho, e em paralelo eu estava morrendo de rir porque é muito engraçada. Continuando no mundo das HQs, temos aqui um manhwa com Honor of Volume 4, e eu gostei pra caramba desse volume aqui. É uma sequência aí de manhwas que eu gosto bastante. Desde o primeiro eu fui muito fisgado, eu acho que eu dei 5 estrelas pro primeiro, mas esse aqui, gente, eu acho que é tipo o topo do topo. É o melhor dos 4, e é engraçado porque o terceiro eu li logo antes, eu li na sequência, o terceiro e o quarto. E o terceiro eu não gostei, eu achei um livro muito de transição, um livro muito fraco. E esse aqui é perfeito, foi tudo o que realmente o autor, eu não sei se é o autor, a autora, realmente não sei, mas foi realmente que o autor quis nos deixar preparado quando a gente leu o terceiro volume, porque é quando finalmente os dois vão se entregar pra esse romance e vão viver como um casalzinho feliz, sabe? Porque antes a gente vê eles se relacionando, mas tem toda uma coisa proibida e tal. Mas aqui não, aqui eles vão se entregar um pro outro, literalmente. Tem muitas cenas mais 18 aqui muito boas, e com todo esse fundo aí de carinho, de afeto, de ternura, que falta um pouco nos livros anteriores. Então, pra mim, foi o equilíbrio perfeito esse daqui. Continuando, em 9º lugar, também temos mais uma HQ com Heartstopper Volume 5, que esse também foi uma surpresa, porque foi um livro que eu vi bastante gente falando mal, falando que não era tão bom quanto os volumes anteriores. Eu amo, eu acho que pra mim é uma escadinha, o primeiro, o segundo, o terceiro. O quarto talvez não seja tão bom quanto o terceiro, mas acho que se equipara ao segundo pra mim. Mas esse daqui já vai tão bom quanto o terceiro, que é o meu preferido, porque o Nick e o Charlie estão num momento ali que eu acho que é muito relacionável, sabe? Quando você tá terminando o ensino médio e quando você está namorando no ensino médio, você está terminando, tá indo pra faculdade e você não sabe como é que vai permanecer
esse relacionamento numa perspectiva completamente diferente, num contexto diferente, com momentos de vida de cada um diferente. Então eu gostei pra caramba de como Alice Oseman conduziu isso, de como desenvolveu o amadurecimento dos personagens e todas as inseguranças que eles trazem, e como que esse é um momento muito desafiador para qualquer adolescente, sabe? Então eu fiquei muito movido, muito tocado, assim, e eu relembrei um pouco também de quando eu tava nessa época. E, enfim, eu amei demais. Em oitavo lugar, temos As Impacientes, da Djaily Amadou Amal. Eu acho que é assim que se fala o nome da autora. E, gente, que livro pesado, que livro potente, mas ao mesmo tempo incrível. Aqui a gente vai mergulhar na sociedade camaronesa, porque a autora é do Camarões, e entender como é a relação patriarcal da sociedade, né? De como é essa relação homem e mulher, que é bem pesada para as mulheres. Então, a gente vai acompanhar a história de 3 meninas e cada um tem um desafio muito grande ali pra enfrentar na vida, com casamentos arranjados que elas definitivamente não querem, maridos super tóxicos que abusam de todas as formas das meninas. E a autora nos mostra como, desde quando elas nascem nessa sociedade, elas são ensinadas a ter paciência. Porque tudo gira ao redor dos homens. O mundo é dos homens e as mulheres têm que ter paciência para lidar com essas questões que os homens fazem as mulheres sofrer. Então é um livro muito pesado, é um livro que faz você refletir o papel da mulher nas sociedades e tal, principalmente nesse contexto islâmico que a autora aborda. Então, sim, é um livro que eu recomendo muito, até para diversificar as leituras também, né? Porque é uma autora camaronesa e é muito bom. Mas vá com cuidado, porque tem muitos gatilhos, tá? Em sétimo lugar, a gente também vai ficar com uma história bem pesada, que é Homens ao Sol, de um autor palestino, que é Ghassan, eu não lembro o nome, mas enfim, vai estar a capa aqui. E, nossa, sério, esse livro eu li pro meu vídeo falando sobre livros palestinos, eu vou deixar aqui embaixo no box de descrição pra vocês irem assistir depois. E é um livro muito pesado, porque vai tratar da imigração, do refúgio, na verdade, de 3 jovens palestinos que vão ter que fugir ali da região da Palestina logo depois da Nakba, né, que aconteceu lá em 1947, se não me engano, 48, mas enfim, é mais ou menos nesses anos, que foi o momento onde um grande, enorme número de palestinos foram expulsos daquela região e tiveram que se lançar aí no mundo para procurar condições de vida melhores. E esse povo tava tão desesperado que eles topavam basicamente tudo e qualquer coisa. E é basicamente isso que a gente vai acompanhar na história desses 3 homens que se colocam ali numa jornada que é muito sofredora, é muito pesada, é surreal de imaginar. E o pior de tudo é que é baseado em histórias reais. Então, assim, isso de fato aconteceu com alguém, ou até com alguém, com mais de uma pessoa. E então dá toda uma carga ainda maior, ainda mais forte pra história. Então, eu recomendo muitíssimo, até para vocês conhecerem, porque é um dos expoentes da literatura palestina, né, o autor. Então, super recomendo. Em sexto, mais uma HQ, Você Me Trouxe o Oceano. Inclusive, dá pra perceber que essa lista é um sobe e desce, porque é tipo assim, um romance fofinho, uma história de terror, uma história super pesada. A outra história fofinha é uma coisa louca, mas sim, estou muito eclético com as minhas leituras e isso reflete aqui, né? Mas enfim, em sexto lugar, Você Me Trouxe o Oceano. É uma HQ que mostra a história de formação do Aqualad. Se eu não me engano, é esse o nome dele, que é um herói da DC. E é um menino que tem raízes latino-americanas, é do México, e que também é um menino que gosta de outros meninos. Então aí temos muita representatividade. E a gente vai acompanhar a jornada dele, tanto de ter coragem para assumir a sexualidade dele pra mãe, como também de descobrir os próprios poderes e de querer assumir isso, né? De ter coragem pra bater no peito e vestir essa camisa e ter orgulho disso. Então é uma história que fala muito sobre isso, sabe? Sobre se empoderar, sobre se amar, independente de como você é. E tem muitas metáforas sobre isso, e não só do personagem principal, a gente vai ter outros tipos de representatividade também, o que eu achei muito legal.
Então é uma história que vale muito a pena ser lida. E aí a gente chega no top 5, os 5 melhores livros que eu li até agora. Em quinto lugar, eu acho que ficou provavelmente a maior surpresa que eu tive esse ano, que eu até também comentei lá no meu vídeo da Book Tag de 50%, que é Nasci para Brilhar, da Lila Lee. Porque eu não estava dando absolutamente nada por esse livro aqui. Nada, nada, nada. Eu achei que ia ser uma história clichê, que ia ser uma história bobinha, que eu ia me divertir, mas que ia ser aí ia acabar. Mas não, meus amores, eu estava completamente enganado, porque logo de cara a gente tem uma personagem muito complexa, muito bem desenvolvida, que é a nossa protagonista aqui. Ela é uma garota gorda, adolescente, que tem uma personalidade muito forte, tem inúmeros conflitos com a mãe e que tem um objetivo muito grande na vida dela. Ela tem um sonho muito grande e ela vai correr atrás disso, independente da opinião dos outros. Ainda que essa opinião afete ela em alguns momentos. Então, é um livro muito sobre amadurecimento também, sobre você correr atrás do que você quer, independente de tudo, independente de preconceitos, de bullying, de gente te colocando pra baixo, de percalços no caminho. Eu amei demais, eu me senti muito representado pela protagonista, com todas as inseguranças os desafios que ela tinha que enfrentar ao longo do livro. E também tem toda uma vibe muito pra cima, muito divertida, porque se passa dentro de um reality show que vai formar idols, né, do K-pop. Então, tem muito desse mundinho que eu gosto bastante. Então, se você gosta, é uma ótima pedida. Mas vai muito além de um mero romance aí dentro de um reality show com a temática de K-pop, porque tem muito mais coisa nas entrelinhas. Em quarto lugar, a melhor HQ que eu li esse ano, que foi Pela Última Vez, do Alec. E esse daqui eu terminei com os meus olhos marejados, assim. De verdade, é uma história sensacional. É uma história que, não sei, gente, ao mesmo tempo que eu queria chorar, eu queria rir, eu tava com um sorriso daqui até aqui, mas ao mesmo tempo eu tava com meu coração despedaçado e também muito quentinho. É uma explosão de sentimentos e é um livro extremamente curto, né? Tem, sei lá, 100 e poucas páginas. Só que o autor conseguiu trazer uma história muito poderosa em pouquíssimas páginas, né? Também é um Friends to Lovers aí, porque a gente vê que o nosso protagonista ele é completamente apaixonado por um menino e a gente vai acompanhá-lo justamente nesse desafio de falar pro amigo o que ele realmente sente. Só que no meio disso tudo acontece uma coisa bem grave ali que vai mudar bastante o rumo das coisas. E uma coisa que eu gostei muito, além da história, é o traço do Alec e também a escolha de escrever tudo em tons do pôr do sol. Por quê? Porque tudo vai se passar ao redor desse pôr do sol, do final do dia, etc. Quando vocês lerem, vocês vão entender o que eu tô falando. Não posso dar muitos detalhes, não é spoiler. Mas o pôr do sol vai ter uma importância muito grande. Então, a história inteira é nesses tons de amarelo, de laranja, e que é muito, muito lindo. E quando tem uma carga um pouco mais dramática, vai pra um cinza, pra um marrom. Então, ele brinca muito com as cores e dá uma profundidade ainda maior pra história, que realmente eu terminei, assim, batendo 1000 palmas pra essa história. E aí, meus amores, a gente chega no top 3, né? Os 3 maiorais, o nosso pódio do primeiro semestre. Em terceiro lugar, temos Cruzeiro do Amor, do maravilhoso Vinícius Grossos, que inclusive é um livro que eu fiz um vídeo específico pra ele, tem já aqui no canal. Vão lá assistir depois, inclusive, porque é um vídeo que eu me orgulhei muito de fazer, porque eu destrinchei aquele livro, aquela história, assim, a cada ponto que eu amei, que me marcou e tal, porque foi um livro que me marcou muito. Eu acho que, por mais que os primeiros eu tenha gostado mais, esse provavelmente foi o livro que mais eu senti algo. Porque nesse livro, gente, eu ri muito. Eu acho que provavelmente é o livro que eu mais ri na minha vida. É muito engraçado. E ao mesmo tempo, eu chorei que nem um bebê. Foi o livro que eu mais chorei esse ano e que eu mais me enxerguei na história. Eu acho que foi muito por conta disso que eu amei muito a história. O Alessandro, que é o personagem principal, é basicamente eu, tá? Ele é um homem gordo, ele cria
conteúdo literário pra internet, ele tem muitas inseguranças, ele foi traído pelo namorado, pelo ex-namorado. Tinha muita coisa ali. Basicamente, todos os traços do Alessandro são traços meus, ou já foram em algum momento da minha vida. Então, eu me vi demais. E aí, cada vez que ele sorria, eu sorria junto. Cada vez que ele era rabugento, eu queria bater nele, mas ao mesmo tempo eu entendia muito. E toda vez que ele sentia algo mais pesado, eu ficava com meu coração partido. E teve um momento ali que eu não consegui me segurar, que eu realmente chorei que nem um bebê. Então, é um livro que eu vou pra sempre levar no meu coração e que, com certeza, eu quero ler mais trocentas vezes. Eu acho que eu vou ler todo ano esse livro de novo, porque, enfim, marcou muito minha vida. Depois que eu li, eu fiquei, caraca, foi uma explosão, assim, pra mim. Em segundo lugar, também temos literatura nacional com Ilhados, do Lucas Santana. É um calhamacinho, né? Tem mais de 500 páginas e até por isso que eu tinha um certo receio de pegar, mas, meus amores, quando eu peguei, eu devorei. É um romance tão intenso, tão bem escrito. A escrita do Lucas é uma coisa, assim, hipnotizante. É muito envolvente. Quando você se dá conta, parece que você está vivendo, parece que você é o protagonista e está apaixonado pelo cara, pelo par romântico dele, e que você tá vivendo todos aquele turbilhão de emoções e sentimentos, e é o primeiro amor. Então tem muito disso, de como você vive um primeiro amor sendo um adolescente, ainda mais com um cara mais velho, né, que já tem muito mais experiência de vida, e de como isso é transformador na vida de todo mundo. Eu sempre falo também nos meus vídeos que primeiros amores são, assim, são um marco na nossa vida, né? A gente sempre tem um antes do primeiro amor e um depois do primeiro amor. E é basicamente isso que a gente vai ter aqui no livro. Fora que tem várias cenas mais 18 que são muito bem escritas, tipo, muito mesmo. Você fica muito envolvido, como eu falei, e ao mesmo tempo com muito tesão. É muito bom. Fora que ainda tem uma questão ali de suspense, não vou dizer thriller, porque não é exatamente um thriller, mas tem uma coisa a mais que vai deixar a história ainda mais agitada. Eu fiquei sem fôlego lendo, porque ao mesmo tempo que eu ficava torcendo pro casal e tinha muita coisa que fazia o casal não prosperar, ainda tinha umas tretas ali sociais, umas tretas políticas bem preocupantes que deixavam meu coração na boca. Sério, esse livro pra mim é completo. E eu até falei quando eu li que, pra mim, esse é o Me Chame Pelo Seu Nome brasileiro. Eu achei a escrita do Lucas muito parecida com a do André Asman, que é basicamente o meu livro preferido, não Me Chame Pelo Seu Nome. Então, pra mim, assim que eu comecei a ler, eu pensei, cara, vai ser favorito. E foi. Está aqui em segundo lugar e tem aí, muito merecidamente, o seu pódio. E em primeiríssimo lugar, não tinha como ser diferente, tinha que ser A Luz Brilha Somente Agora, do Abid Nazemian. O Abid Nazemian, gente, é o meu autor preferido da vida, tá? Tipo, uma história de amor, marcou a minha vida pra caramba. E eu conheci o Abid Nazemian, inclusive na Bienal, ele foi um fofo. E esse daqui foi a leitura coletiva do Clube das Cobrinhas, que é o meu Clube do Livro. Inclusive, se você tem interesse de participar de um Clube do Livro, vem tornar-se um apoiador e ler junto com a gente. O link pra participar tá aí no box de descrição. E na discussão do livro, eu convidei ele pra participar também. E ele disse sim, então a gente ainda conseguiu conversar um pouco com ele sobre essa história, sobre outras coisas também. Foi uma das coisas mais divertidas, assim, que o Cobra Letrada já me proporcionou. E, gente, essa história, ela é muito perfeita, porque ela vai tratar de assuntos muito importantes, muito delicados, da melhor maneira possível, de uma maneira que você vai ficar super envolvido com a história, super mexido, super tocado, que você vai torcer, que você vai sofrer, que você vai rir, que você vai se divertir. Então é um livro que é marcante, que não tem como você terminar de ler esse livro e não falar, tá, eu fui minimamente marcado por essa história. Porque a gente vai ter 3 histórias diferentes, em 3 épocas diferentes, com 3 contextos diferentes, mas que elas se completam de alguma forma e elas vão ter muita coisa nas entrelinhas. Aqui a gente vai ter reflexões sobre como é ser gay nos Estados Unidos de hoje em dia, como é ser gay no Irã de hoje em dia,
ou como foi ser gay no Irã de muito tempo atrás, como que é a cultura iraniana, são as relações familiares de uma família tradicional do Irã, de como é a relação de um imigrante iraniano viver nos Estados Unidos, de como é a Hollywood dos anos 30. Sério, é muita coisa e o Abdel Nazim consegue tecer cada uma dessas linhas aí da forma mais brilhante que eu já vi na minha vida. Então, tem muitas marcações, inclusive, como vocês podem ver. É um livro que, assim como o Cruzeiro do Amor, eu quero reler 500 mil vezes na minha vida, porque realmente me marcou demais. Demais mesmo. E bom, gente, chegamos então ao fim. Esses foram os 15 melhores livros que eu li esse ano. Eu li muita coisa boa. Não só esses 15, então deem uma olhada aí nos vídeos de leituras do mês, né? Nos anteriores. E espero que o segundo semestre me reserve livros ainda melhores, né? Já adianto pra vocês que em julho eu li até alguns livros que iam entrar pra essa lista, mas eu resolvi ser justo e só pegar até junho, mas com certeza vocês vão me ver falando no vídeo de melhores do ano, então já se preparem aí. Me contem nos comentários quais foram os melhores livros que vocês leram agora no primeiro semestre. Não se esqueça de dar o joinha, de comentar, de curtir, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, se inscrever no canal, porque ajuda muito o canal, assim como comprar com o meu link da Amazon, tá? Por favor, fica sempre aí no box de descrição. Quero agradecer muitíssimo aos apoiadores do canal que sempre estão comigo e também convidar vocês mais uma vez para participar do Clube das Cobrinhas. O link também tá aí embaixo no box de descrição. E dito isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!